Se você consegue cear, você vai cear. Se você não consegue, segure a ceia, depois você ceia. Fique na presença, cara. O teu toque. Dance com ele nessa manhã. Dance com ele é real. Eu posso. Uau! Vamos comer. Amém? Vamos comer. Semelhantemente também, depois de comer, deu graças e disse: este é o cálice da nova aliança. Você tem uma aliança com Jesus, cara. Você não é mais seu, você é dele. Acabou. É um caminho sem volta. Você é dele, você é dele. Bebamos todos, amém? Coloque o cálice na sua cadeira e vamos adorar. Levante as mãos. Minha herança. Eu humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa encontrar os seus ouvidos ao teu amor.
hoje. Se adorando ao Senhor. Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia. Eu creio que vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo em que vamos adorar aqui. Nós vamos seguir adorando. Um dia com Deus, Vitor. Ou um domingo com Deus. Sabe que nós adoramos no Espírito. No Espírito. E Ele vem e ministra o ambiente, ministra a nossa vida. Jesus é suficiente, cara. Jesus é suficiente. Obrigado aos músicos preciosos. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jaira, Jesus é suficiente. Hoje eu estava vendo a Laura Sogelis ministrar ao Senhor pela TV, deixa a TV ligada ali, né? E ela estava ministrando no Over Mission. Muita liberdade. Se você sente num ambiente como esse alguma prisão, culpa, medo, insegurança, não é o lugar que Deus deseja que você esteja. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando de um ambiente espiritual mesmo. Pastor Dani, eu tenho sentido muita opressão, aflição, angústia, medo, insegurança, medo de morrer, medo de falhar. Jesus é suficiente. Quinta-feira nós estamos aqui, Kel, na oração. Quinta não, sexta. Na sala de oração e adoração. O João lembra, né, João? Nós estávamos orando aqui. E no início nós sentimos um ambiente meio que opressor. E aí eu falei, João, coloque uma canção, vamos começar a orar aqui. Começamos a orar. O pastor Bruno também estava. E a gente começou a andar pela igreja. É como se nós estivéssemos guerreando em oração, sabe? Davi disse, eu trago em uma mão uma espada e na outra harpa. Eu adoro e ao mesmo tempo eu estou guerreando. E teve um momento na oração que a gente estava ali. E não é, eu até pensei, né? Será que é algo emotivo? Porque a gente sempre tem que estar avaliando o nosso coração. Será que é algo das minhas emoções? Será que é algo forçado? E teve um momento que nós viemos para cá, eu fiquei sentado aqui, e a canção ministrando. De repente, eu senti como uma neblina, a presença de Deus, ali. E nós oramos e dissemos, cara, vai acontecer algo no domingo extraordinário. Vai acontecer algo extraordinário. Às vezes, uma liberação no mundo espiritual, quase sempre, né? Você percebe no físico também. Você percebe no físico, né? Mas às vezes tem coisas que Deus faz no espírito mesmo. Você vai sentir na semana. E você vai embora para casa e fala assim, puxa vida,
Eu queria que Deus tivesse me tocado, mas Ele tocou você. Existe o toque de Deus externo, que as pessoas veem, é visível para você também. Você chora, grita, sente o amor de Deus, o abraço de Deus, mas tem coisas que é interna. Amém? Tem coisas que a gente sente na semana. Deus está gerando uma fome, sede no nosso coração, uma vontade de ler as Escrituras. Não é assim? Você está no ônibus e sente a presença dEle. Você está numa mesa, você sente. Você está em casa, está no carro, e você sente a presença de Deus. É o que o Chico disse aqui, né? Que ele gosta de dirigir, e quando ele está no carro, a cabeça dele não para. Vem muitas ideias, muitas coisas. Por quê? Porque ele é real. A gente acha que vamos encontrá-lo só na igreja, no culto de domingo. O culto de domingo é uma resposta ao que eu construí na semana, o que eu venho construindo. E eu queria deixar uma palavra aqui, que é rápida assim, curta, rápida de verdade, curta, porque eu penso que o Espírito Santo, Ele tem derramado o que Ele precisa derramar nesse dia, né? E você vai buscando na semana. O meu filho Davi conseguiu um cabo para mim, que eu não conseguia conectar o Bluetooth de jeito nenhum no carro. Não tinha o que fizesse, irmão. E eu tenho que estar ouvindo coisas constantemente. Adoração constante. Ele pegou um danado de um cabo lá, colocou e falou: agora seu som tá top. Eu falei: sério? Sério. Liguei lá agora, irmão. Poxa vida. Só não pega se eu tirar o cabo, mas se eu deixar o cabinho. E aí fui no Spotify. Pensa, 24 horas, eu entro no carro, já ligo. Às vezes deixo baixinho e eu posso usar o GPS que não interfere, ele não corta. Olha que maravilhoso. E eu vou ouvindo ao Senhor ali, cara, no carro. E às vezes é tanta graça de Deus, cara, que eu tenho que encostar o carro. De tanta unção de Deus, de tanta presença de Deus, de tanta graça de Deus, de saber que Ele me amou, amou a minha família, quando a gente não tinha nada para oferecer. Não se distraia. Aprenda a ficar com Jesus. Aprenda a levar o seu secreto para onde você for. Mova o seu lugar secreto para onde você for. Mas Jesus falou que é o quarto, tá bom, Ele deu um ponto de partida, cara. Mas não é só o quarto. Você está caminhando, você está orando em línguas, você está trabalhando, seu pensamento está em Deus. Se você puder deixar uma musiquinha baixinha ali, deixa uma musiquinha baixinha. Ah, pastor, mas não está acontecendo nada. Não, você está cultivando a sua comunhão. No ônibus, põe o fone. No metrô, põe o fone. E siga adorando, amém? Abra sua Bíblia. Ó, vai ser rápido, que nem coceira de macaco. João capítulo 1. Tem que tomar cuidado agora que a gente está falando aqui, porque agora está no YouTube aí, irmão. Para a gente virar meme é assim, ó. Tem cara que ele só faz isso aí o dia inteiro, não é? Deixa eu ver qual que é a igreja aqui que está falando errado, para mim transformar no meme. Né, Chico? João capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Chico. João capítulo 1, versículo 40, 41 e o 42.
Você encontrou? Diga amém. Olha só, você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui, ok? Está escrito assim: André, irmão de Simão Pedro. Diga Simão, Pedro. Simão, Pedro. Então André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, ou filho de Jonas. Será chamado Cefas, ou Pedro, que traduzido é Pedro, ok? Você sabe que Paulo o chamou de Cefas, né? Que traduzido quer dizer Pedro. Amém? É só isso. Eu queria trabalhar aqui. Eu estava no carro, voltando de alguma visita esses dias, e ali atrás, ao lado do Shopping Tabuão, tem um retorno agora, que dá para mim pegar e entrar para o Parque Monte Alegre, que é o bairro onde eu moro ali. Quando eu parei no farol, o Senhor me trouxe essa clareza desse texto aqui, que foi o que o Fran pontualizou aqui, que Deus nos dá ideias, nos dá mensagens, nos revela profundidade. E aí eu fiquei pensando em Pedro, né? Pedro é um cara, um apóstolo, um discípulo extraordinário. Eu já estava pensando, dentro das possibilidades de personalidade que a gente tem, o que é que Pedro seria? Um sanguíneo, certo? Um sanguíneo com uma inclinação para colérico, para ficar legal, com ascendente, ia falar acidente, com ascendente para colérico, mas ele era sanguíneo, ok? Impulsivo, sim ou não? Sim. Mas eu fiquei pensando assim, cara, Deus trabalha na nossa personalidade, porque você pode nascer com essas personalidades, mas o Espírito Santo, ele imprime a personalidade do Espírito, do caráter de Deus em nós. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus trocou o nome, ou acrescentou mais um nome a Pedro, né? Eu fiquei pensando na história de Pedro. Olha que coisa interessante. Eu já cheguei até a falar, e peço perdão aqui, se você ouviu isso. Talvez aqui eu não tenha falado ainda, mas porque um dia me disseram que o nome Simão, Vitor, significa areia. Eu falei, areia? Pô, e Pedro é pedra. Faz sentido, né? Pô, vou trabalhar os dois fundamentos. E não fui procurar, mas eu não fiz essa bobagem, né? Desde ontem eu tô. E a Lu ontem na cama me disse assim: amor, você não vai dormir? Você não está cansado? Por que você está agitado? Eu disse, porque eu estou com muita expectativa de amanhã. E eu já estou sentindo no meu espírito que vai ser derramado. Então eu não consigo dormir, porque a presença de Deus te rouba o sono. A mesma presença que te leva ao descanso e a descansar, também pode roubar o seu sono. Rouba a sua fome. Não é que rouba, porque roubo é uma palavra, né? Mas ela tira. Quantos aqui já tiveram uma experiência com a presença do Espírito Santo tão poderosa que você não conseguiu dormir? Você custou para dormir. Parece que aquela presença te seguiu, foi para sua casa. Você deitava assim, você ainda sentia aquele ambiente, aquela atmosfera.
da presença de Deus, e aí na cama mesmo você começou a chorar? Quantas vezes, às vezes ouvindo uma canção no sofá, e aí você, não propositalmente, mas às vezes, sem propósito algum, você começa a cantar alguma coisa. Quem cantarola aí? Se é que tem essa palavra. Quem gosta de ficar cantando cantigas, quando está tomando banho, quando está lavando uma louça, quando está trabalhando, sei lá, vem uma canção na sua mente, aí você começa a cantar, não é assim? Você começa a cantar. Cara, uma vez eu estava no sofá na Zona Leste, um tempo difícil, de luta, e o Fran lembra muito bem desse, e a Kel também desse tempo aí, porque eles foram, e têm sido os nossos amigos, mas naquele tempo ele ia mais na minha casa do que hoje. Ele ia mais, ele levava colchão, era um negócio. Mas olha que coisa poderosa, irmão. Eu estava no sofá de casa, e uma vez eu nunca tinha ouvido o Osés de Paula, nunca tinha ouvido. É um cantor no meio pentecostal muito antigo. E uma vez eu estava lá passando no YouTube e vi lá um culto. Aí eu falei, vou colocar aqui, Eu Te Amo, o nome da canção. E aí ele começou a cantar. Eu te amo, mais que a ovelha ama a flor. Veja a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que o deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Cara, eu comecei a ouvir isso aí, mas veio agressivamente a presença, cara. Cara, eu comecei a chorar, e eu corri pro quarto, né? Por quê? Porque eu falei, não, cara, eu tenho que parar tudo aqui agora. Porque a presença de Deus, cara, estava ali na sala, e continuou no quarto. E aí tem uma frase que diz assim: eu te amo, mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Uau, cara, eu falei, cara, é isso que eu tenho que amar, cara. Mais que o cego possa desejar ver a luz, mais que o exilado, mais que o aprisionado ama a liberdade, eu preciso amar Jesus. É uma palavra simples, cara, mas não faz sentido no nosso dia a dia, porque com a nossa correria, as atividades, me parece que Jesus não está ali, né? Parece que todos estão ali, menos Jesus. E quando você, ainda com a nossa visão de religiosidade que está sendo desconstruída pelos lugares que passamos, por pessoas que ministram a nossa vida de uma forma errada, a gente ainda está desconstruindo essa questão, né? Eu ainda, de alguma forma, hoje não tanto, mas às vezes, Bruno, me remete a alguma coisa assim, cara, hoje eu não tive o tempo no secreto que eu poderia ter tido, hoje eu não fiz um jejum que eu poderia ter feito, hoje eu não li o capítulo do livro, e eu estabeleci que eu ia ler um capítulo por dia, acabei não conseguindo. Puxa, Deus está chateado, Deus não me ama mais, não me quer mais. Mas o amor de Jesus, cara, ele é incomparável. Ontem nós estávamos em um aniversário e tinha uma galera lá que ainda não o reconheceu como o Senhor da sua vida. E um pagodinho rolando lá, uma bebida. E depois eu vim para casa triste. Foi um tempo, um dia maravilhoso, mas eu vim triste comigo, porque eu preciso ver essas pessoas com o olhar de Jesus, cara. Eu preciso começar a enxergá-los como Jesus o vê, entende? E às vezes, de alguma forma, surge um pré-julgamento no nosso coração com relação a tudo. E aí eu fico pensando, aqui hoje a gente está celebrando Jesus, ceando, cantando e nos alegrando também, não é? Porque o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é a alegria, e ele gera em nós essa alegria. Quem entende isso? E às vezes tudo que a pessoa tem é aquele pagode, é aquele copo de uísque, é a vida que ele sempre conquistou e construiu. E eu tenho pedido nesses dias, cara, uma coisa que eu tenho pedido nesses dias
É o coração, como um coração de Jesus, né? Me faça ver o que o Senhor vê, enxergar como o Senhor enxerga, porque no nosso coração já tem um pré-julgamento de tudo, irmão. Não só de pessoas, de tudo, de lugares, de igreja, tudo a gente já olha meio que pré-julgando. E tem uma canção da pastora Ludmila Feber, que já partiu para Jesus, que dizia: dai-me ouvidos como são os teus ouvidos, dai-me olhos como são os seus olhos, dai-me pés como são os seus pés. Então a mensagem hoje é uma mensagem singela, simples como as demais também, de amar Jesus. E eu fiquei pensando nesse nome aqui, Simão, que quer dizer Deus ouve, ou ouvido por Deus, alguém que ouve Deus, Deus ouve. E é o mesmo verbo transliterado no hebraico, é o mesmo verbo usado para a maior declaração judaica, o Shema. Ouve, ó Israel, tanto de Deuteronômio, e quando Jesus também o repete. Qual é o maior mandamento, Jesus? Jesus disse assim, vocês conhecem as escrituras: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo, né? O ouve, Israel, esse ouve, o Shema também é o mesmo verbo hebraico para esse nome Simão. Para esse nome Simão, se o Samuel puder colocar aqui para mim. Amém ou não amém? Amém. Quem está entendendo? Então, olha que louco, o cara era simples, um simples pescador. Pedro, ou Simão, era natural de Betsaida, mas vivia em Cafarnaum, que é uma cidade marítima. Por ele ser pescador, e não só ele ser pescador, trabalhava com seu irmão André, era amigo de João, de Tiago, mas André foi quem apresentou Jesus a Simão Pedro, foi o seu irmão. E olha que coisa interessante, que lendo o texto, a gente aprende que João Batista, que veio para preparar o caminho, já vinha falando, de uma forma meio que oculta, e depois revelou abertamente, mas ele vinha preparando o caminho, Cris. Uma vez perguntaram a João: você é o Cristo? Ele disse: não sou. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eu estou preparando o caminho para que Ele venha, e essa é a responsabilidade da igreja, como noiva de Jesus, que foi comprada. Entende ou não? Deus trabalha em nós para que a gente possa trabalhar e preparar o caminho para que o Senhor venha. Então olha que interessante, Simão Pedro, antes era Simão, mas Jesus disse assim: você é o Simão, filho de Jonas, não é? Sim, ok, legal, mas a partir de agora você também será chamada de Pedro, que no grego é Petros, pedra, rocha. Eu falei: cara, que maravilhoso isso. Então, Simão, aquele que ouve. Simão, aquele que ouve. E isso representa o homem comum, que ouve a voz de Deus, mas ainda está em processo de amadurecimento. Esse é o Simão. E o Chico falou aqui também de maturidade. Então, acaba que há uma conexão, não é? Que Deus quer nos levar, e Deus está nos transicionando e fazendo com que a gente entre no novo tempo. Entende ou não? Você entende isso ou não, cara? Meu filho está aqui, recebendo a presença de Deus, está chorando aqui enquanto eu ministro. Sabe por quê? Porque ele é o Simão, ele está nesse processo de maturidade. Eu também. Sabe que às vezes a gente quer tudo pronto, não é? Ó, Deus sopra uma palavra aqui no meu ouvido aqui agora, e essa palavra é para você.
Você quer receber ou não? Diga assim, ó, com Deus, não tem iFood. Com Deus não existe alimento processado. Não tem. O Chico falou sobre a questão da maturidade e dos processos. Vamos respeitar os processos, né? E eu estou lendo um livraço que eu quero indicar para você. Enraizado. Os lugares escondidos onde Deus trabalha em você. Extraordinário! Extraordinário! Irmão, não vejo a hora de ir embora hoje. Vou almoçar e depois mais tarde eu vou ter um tempinho com esse livro aí. Porque tá... Ô Edson, extraordinário! E ele fala exatamente sobre você respeitar os processos de Deus na sua vida. Não, e o respeito é você aceitá-los. É você se render. É eu e você não, nós nos rendemos, Elisa, aos processos que Deus estabelece em nós, que vai gerar maturidade. Ouça isso, cara, por favor, não fique disperso. Ouça isso aqui, em nome de Jesus, porque é maravilhoso. Eu vou encerrar, eu vou orar com você, tá bom? Mas ouça isso aqui, porque é poderoso. Sabe que é que assim, né? Eu fiz até um grupo agora, lendo e aprendendo, que vai ser um dos temas do meu Instagram. Cadê a Júlia? Está aí? Me ajuda. Deus te deu, varão. Ó, a Juju, a Raíssa também. É que a Raíssa agora ela é empresária também, então. Mas ouça isso, irmãos. Lendo e aprendendo. Eu quero compartilhar no Instagram tudo que eu tenho aprendido com esses livros. O que Deus tem ministrado ao meu coração. O que Ele tem falado. Aí o escritor disse que encontrou um pregador, ô Nayara, idoso, que veio pregar na igreja dele, Jefferson. Um homem muito respeitado, conhecido. E ele trouxe o Edson, ele foi buscar o pastor no aeroporto para trazer para a igreja, para o culto. No trajeto ele falou assim: qual que é o conselho que o senhor daria para um jovem pregador como eu e para os outros jovens da atualidade? Aí o pregador idoso disse: isso aí é fácil. O conselho que eu te dou e dou aos outros jovens. Viu, Lu? Por isso que eu não estava dormindo ontem, hein? Era isso aí. Ouça isso, cara. Olha o conselho que ele deu, Vitor, Derek, Salete, Juan, Daniel. Olha o conselho, Wagner. Não tenha pressa. Não tenha pressa de ir ao lugar santo sem antes ter passado pelo átrio. Fique no átrio. Morra. Morra. Talvez a gente ainda seja uma igreja que está muito viva. E todos os processos, cara, isso é tão louco, né? Porque a gente fica assim, meu Deus, é assustador, cara. Aí ele foi falar de Neemias. Se eu fosse um vendedor, você já ia comprar o livro. Aí ele falou de Neemias, sabe o que ele falou? Que quando Neemias leva a turma para reconstruir os muros, as casas já tinham sido reconstruídas. Ageu fala isso: é tempo de vocês ficarem nas suas casas construídas, e o templo vai ficar deserto e tudo. Se liga isso aqui. Ele coloca cada um, tipo assim, a minha casa, certo? Quando eu abrisse a porta da minha casa, eu já via o pedaço do muro que eu tinha que construir. Se o Jefferson abrisse a porta da casa dele, era o pedaço que ele tinha que construir. Se o Bruno abrisse a porta, era o pedaço que ele tinha que construir. Aí ele falou: não é assim com a gente, em Deus, que Deus faz? Aí ele disse assim: sabe o que a gente perde? A gente perde muito tempo orando o muro do outro. E a gente perde de construir a nossa vida. A gente entra num lugar de comparação, porque fulano está assim, porque não sei quem está assim, porque a igreja fulana está assim, porque não sei, tantos seguidores eu ainda não tenho, e a gente fica nessa parada. E todo mundo está construindo os seus muros, e o meu ainda está derribado. Então tudo aquilo que você enfrenta, de dificuldades, de luta, de provação, de adversidade, você vai para o trabalho, você é um vendedor, cara, tem que vender, não é? Aí tem 15 vendedores. Está todo mundo entrando e tentando vender, e você bater a meta, você aqui: eita rapaz, será que eu vou bater primeiro? Será que ele bate primeiro? Não, eu preciso bater. E a gente entra nessa loucura, irmão,
de dar uma resposta, dar uma satisfação. Não que a gente não tenha que dar, mas a nossa prioridade maior é estar com Jesus. Se você ficar com Jesus, se você construir um lugar para Ele, Samuel, se você construir um lugar para Ele, Marcelo, Grace, Bruno, você construir um lugar e dizer: Espírito Santo, eu te convido, trabalha comigo, me dê estratégia. A Bíblia diz que quando os caras iam se apresentar diante dos reis, Deus fazia com que os reis achassem graça diante deles. É Deus. Daniel vivia na Babilônia, cara, não era isso? Sim ou não? Daniel vivia na Babilônia, e ele foi levantado como principal. Os três, e o rei estava pensando em colocar ele como o governador, o principal de todos no seu governo. O cara conseguia transitar nas revelações, na pureza, na oração, no jejum, em revelação, em visões. Conversava com o anjo Gabriel como alguém fala ao seu amiguinho assim: seu filho. E aí eu fiquei pensando assim, as pessoas às vezes, meu nome é Daniel, né? Sim ou não? E todo lugar que eu vou as pessoas falam assim: e aí Daniel, já saiu da cova? E aí Daniel, tá na cova ainda? E eu dou risada, brinco, falo: não sei, às vezes estou na cova, às vezes estou fora. Tem dias que eu estou na cova, tem dias que eu não estou, né, Kel? Aí fala assim: aí já jogaram na fornalha já? Que não foi nem Daniel que foi jogado na fornalha, mas tudo bem. A gente também passa pela fornalha, não é? E tantas outras coisas, cara. Mas esses dias eu estava lendo Daniel, na leitura, sabe o que o Espírito Santo começou a me falar? Que a gente pensa em Daniel, Chico, como o Daniel da cova dos leões. A gente pensa em Daniel por conta do jejum de Daniel, que ele fez de 21 dias, que muitos aí aderem, fazem o propósito. A gente lembra de Daniel como um jovem simples, cheio de instrução, de sabedoria e aliançado com Deus, que chegou na Babilônia e decidiu não comer do manjar do rei, e ele teve depois um semblante maior. A gente lembra de tudo isso. Mas essa semana eu estava no carro e disse: Deus, quando o Senhor olha para mim, o que é que o Senhor vê? Daniel, é na cova, fazendo jejum, o que é que você vê? Aí o Senhor me trouxe uma clareza, cara, no texto. Quando todos os anjos que veio falar com Daniel, todos eles poderosos, e alguns ele diz assim: eu perdi até os sentidos, eu caí como morto. Quando ele se apresentou, eu vi o anjo, eu fiquei sem o paladar, sem o olfato, eu fiquei cego, as forças se acabaram. E teve uma visão que ele teve, eu estou falando de Pedro, calma aí, já vou voltar. Mas ele falando de um anjo que ele ficou até doente de uma visão. Ele falou: fiquei doente por 2 semanas, por causa de uma visão, ele ficou doente. Agora ouça isso aqui. Todo anjo que se apresenta a Daniel diz assim: ó, você é um homem muito amado, por isso que eu vim. Esse é um detalhe, cara. Poderoso, não é, Vitor? Não tem nada a ver com o sonho, com a visão. Tudo bem, Deus mostra, revela. Deus quer mostrar, sim ou não? A gente às vezes não faz isso. Quantas pessoas já compartilhou sonhos comigo? Eu virei um intérprete aqui, irmão, agora geral. Todo mundo que tem sonho manda para mim: pastor, eu tive um sonho assim, eu tive um sonho assim, eu tive um sonho desse jeito. E aí eu fico pensando, às vezes não tem interpretação, às vezes não respondo. Mas olha isso aqui, cara. A gente fica feliz por Deus ter mostrado alguma coisa pra gente, sim ou não? Porque isso nos remete que nós temos intimidade com Ele, e que Ele falou com a gente, não é? Rapaz, Deus me deu um sonho, uma visão. Se eu te contar, mas a gente esquece do detalhe maior. Não é o sonho, não é a visão, é amor. Então é como se eu ouvisse Deus me dizer: Daniel, você é muito amado, por isso eu vim. Daniel, você é muito amado, por isso trabalho assim. Até de falta de aceitação. Esses dias atrás eu não estava me aceitando. Às vezes por conta de uma mensagem que eu ministro um pouco mais firme, eu vou para casa triste, falo: puxa vida, eu podia pregar que nem fulano de tal, ou pregar que nem aquele fulano, ou falar que nem aquela pessoa. Ele é educado, tem uma boa oratória, e fico nesse negócio, irmão. E Jesus segue me dizendo: você é amado, eu só te amo, você é muito amado. Eu te fiz assim, eu te levantei assim, você é necessário para esse tempo da igreja. Você entende isso ou não? Então ouça, que talvez a gente esteja no lugar de Simão, ainda comuns. O Simão representa o homem comum, que ouve a voz de Deus, mas ainda está em um processo de maturidade. É o pescador simples, que ouve Jesus chamar ele: venha após mim,
e eu vou fazer de você um pescador de homens. E olha que louco, agora eu encerro de verdade, tá bom? Não vou ficar prometendo não, senão depois o pessoal me pega aí e fala, você prometeu e não terminou. Mas olha isso aqui, que poderoso, de verdade. Wagner, olha isso aqui, olhe para mim, tira até o seu boné para ouvir essa revelação. Tô brincando, tira não, pode ir. Mas ouça isso aqui, irmão. Vou chegar até perto de você. Eu fiquei encucado com essa palavra aí, ficou no meu coração. Eu fiquei pensando assim, Jefferson, se Simão é um cara que ouve Deus, por que Deus deu o nome de Pedro, que é rocha, que é pedra? Ele já ouve Deus. É um cara que carrega no nome dele, já ouve Deus. Ele ouve o Senhor, mas isso remete a ele ainda a um cara comum. Porque Deus não nos chamou só para ouvi-lo, mas para obedecer. E obedecer é difícil. Tem uma canção do Alessandro Vilas Boas que diz assim: e se tivesse a Uan e o Senhor, quem que eu escolheria? E aí ele fala o nome da esposa: e entre você e a Bruna, quem eu escolheria? Quem é que eu vou escolher? Nessa manhã. Olha que louco. Simão, aquele que ouve. André chega assim, cara, eu preciso te falar, a gente encontrou o Messias. Porque eles aguardavam o Messias, eles esperavam. E Messias é ungido, que no grego é Cristo, Christos. Christos e Machia no grego é a mesma coisa, ou ungido. André fala, nós encontramos. E ele leva Pedro, vem ver. Quando Pedro olha para Jesus, Jesus diz assim, você é Simão, né? Só que agora você vai ser Pedro. Por quê, cara? O significado é o seguinte, Jesus estava dizendo, você vai deixar de ser comum, você vai deixar de ter uma obediência parcial, para ser alguém de verdade. Aí de tanto você me ouvir e seguir, e me obedecer, você vai se tornar uma rocha, uma pedra. Você vai ter uma maturidade, cara, que quando forem te crucificar, que esse foi o fim de Pedro. Pedro não era impossível. Eu fiquei descobrindo assim, cara, Pedro era às vezes tem estudo que fala assim, cara, era um cara de fé, Pedro. Depois, porque até quando Jesus anda sobre as águas, não é isso? Eles ficam com medo, as ondas estavam cobrindo o barco, e Jesus disse assim, não tema, sou eu. Pedro diz assim, se é você mesmo, então manda que eu vá. Se é você mesmo, já é dúvida. É diferente dele falar assim, eu acredito, eu posso andar sobre as águas, Jesus, vem. É diferente, não é? Se é tu mesmo, manda que eu vá. E ele pisa sobre as águas, só que a Bíblia diz que ele tem medo, e aí ele começa a afundar. Então ele era impossível. Era um cara que ao mesmo tempo ele queria a fé, ele queria se mover no sobrenatural, mas de alguma forma, outras coisas superficiais em sua volta o puxava e o trazia para trás, para que ele não vivesse o que ele precisava viver. Não conheço um cara que foi intenso em Deus que não seja louco. Conheço nenhum. Todos eles maluco, beleza. Então o Senhor deseja fazer isso com a gente. Amém ou não amém? Esses dias eu estava com uma pessoa no celular e ela falou, pastor, eu quero que o senhor venha aqui para orar pela minha empresa. Eu disse, você tem uma aliança com Deus? Não tem. Eu disse, então não consigo ir. Não dá. Por quê? Porque não tem como eu impor as minhas mãos sobre alguém e abençoá-la e ela não deixar a prostituição, não deixar as baladas, não deixar uma vida que não dá, cara, não tem fruto. Como é que eu vou impor as mãos sobre alguém? Como? Essa é a primeira conversa com o empresário, se eu tiver. Você conhece Jesus? Ah, eu já ouvi falar não, eu estou falando se você tem relacionamento. Você tem aliança com Ele? Já o conhece? Já o recebeu como Salvador da sua vida? Sim ou não? Não recebi, então você precisa confessar. Não, mas eu confessei Ele aqui dentro. Não, dentro não.
A Bíblia diz assim, ó, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Tem que confessar diante dos homens. E não é só a palavra, é a vida. A vida tem que condizer com aquilo que você aprendeu. E Deus quer nos levar a esse lugar. Igreja, você está aqui ou não? Sim. Eu sei que não é para todo mundo essa palavra, porque muitos entram aqui e ele vai sair da mesma forma. Porque não é posicionamento. É posicionamento. E sabe uma coisa, ô Chico? Eu vou te falar uma coisa aqui nessa manhã, que serve para mim, e Deus começou a ministrar no meu coração. Pedro entregou muita coisa. Quando Jesus disse, vem a mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. E foi verdade, porque ele se tornou mesmo. No seu primeiro discurso, quase 3.000 almas ele ganhou para Jesus. No segundo, quase 5.000. Foi Pedro que se levantou para defender quando os homens disseram, vocês estão embriagados e bêbados. Não, isso aqui foi Joel. Joel profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os servos e as servas vão profetizar, os jovens vão ter visões, e até os velhos que pensam que acabou, que a cabeça está branca e que não conseguem viver mais nada, vai ter sonhos. Vai sonhar. Chico, essa é a plenitude do Espírito. Se a plenitude do Espírito, o Chico disse, o Espírito está sobre mim pelo que me ungiu. É isso que aconteceu com Jesus, irmão. Um dia o Espírito do céu abriu, quando ele desceu as águas do batismo, e veio sobre ele. Então ele anunciou liberdade aos cativos, aos oprimidos, e vista aos cegos, e anunciou o ano aceitável. É isso, cara. Aonde você chega, onde você colocar a planta dos seus pés, seja uma empresa, seja uma casa, seja numa família, vai ter que mudar o ambiente, seja pelo confronto, pelo consolo, porque palavra é assim, cara. Você entende isso ou não? Você entende isso ou não, irmão? Chacoalha o seu irmão e diz aí, você vai obedecer. Deus quer te tirar do lugar de Simão e quer te levar a ser Pedro, uma rocha. E aí? Hã? E aí? Tô maluquinho esses dias, hein? Doido? Não dá. Como não fala sério? Jesus nos chama, Dona Salete. Pedro deixa a rede, Pedro deixa o barco. História do cara, o cara só vivia aquilo ali. Antes de Cristo, Pedro era o cara, mano. É pesca, é barco, ele caminhava. É ou não é? Mas depois que ele conheceu Jesus, primeira coisa que ele começou, deixar coisa. Entendeu, Juan? Você quer ser um jovem cheio do Espírito Santo? Quer ser? Quer, Daniel? Cheio da presença de Deus? Você quer continuar o legado do seu pai? Que seu pai construiu? Que bom. Não é, Cris? Eu vou ter que deixar coisa. A casa que eu moro, se eu vou mudar de um lugar, eu tenho que perguntar para Deus. Não posso mudar. Você acha que eu mudo assim? Ah não, gostei de Alphaville, vou para Alphaville, que agora todo mundo está indo para Alphaville, eu gostei de Alphaville. Não, comigo não funciona assim. Deus, qual é o lugar? Qual é a casa, o bairro? Quando é? Vou sair desse trabalho, vou para outro trabalho. Tá bom? Qual o trabalho? Deus falou o quê? Tem falado o quê ao seu coração esses dias? Sim ou não? Ou estou errado, irmão? Ou eu estou errado? Você não pode se mover só pelos seus talentos, porque às vezes você tem muito talento e muita habilidade, mas talento e habilidade, quem foi que te deu? Foi Deus. E isso é lembrar do Senhor teu Deus, que te deu habilidade para gerar riqueza. Você está aqui ou não? Sim. Quero mudar para uma cidade, vou fazer uma sociedade. Quem falou? Quem que falou para você ir? É o seu impulso? Porque Pedro era impossível, naufragou. Uma vez ele quis até tirar Jesus do propósito. Jesus estava indo para ser morto. Ele disse, não vai não, vai para o outro lado. Jesus disse, cara, tu está sendo usado pelo diabo. Pedro, um dia o diabo pediu para te cirandar e para te peneirar como trigo. E eu orei para você, para que a sua fé não desfaleça. Rede de barco, né? Ô Jéssica, mas tinha uma coisa que ele carregava ainda, e Jesus não pediu para ele deixar, ele teve que decidir deixar.
que era. Jesus não pediu para ele deixar a esposa, porque ele tinha uma sogra. Quem tem sogra tem o quê? Tem mulher. Jesus não falou, deixa sua mulher. A primeira coisa que ele deixou foi a profissão. Deixou a rede, deixou o barco. Deus vai fazer isso com todo mundo? Não vai fazer, porque com Paulo, Deus trabalhou diferente. Paulo se movia no espírito e fazia tenda. Por isso que há uma necessidade de você ouvir Jesus. Um dia desse eu falei para o Chico, né? Um tempo atrás. Falei para o Fran assim, Fran, você é vendedor. Ele falou, não vai não, que você vai fechar a empresa. Eu falei, você não tem um lugar lá na tua empresa não? Ele falou, não, eu quero que ela continue aberta, não quero que ela feche. Porque, Suelen, ouça isso, minha preciosa. Coisa linda de Jesus. Ouça isso, Kathleen Vitor. A pessoa certa no lugar errado só causa tempestade. Então você está no lugar errado, que Deus não colocou. Você vai gerar uma tempestade tão grande, uma confusão tão terrível. Então não queira. Respeite os processos. Entendeu, Lu? Eu quero sair do trabalho, mas quem falou? Eu senti. Sentiu em que sentido? Debaixo de uma vontade que você já tem há muito tempo de sair, ou foi Deus que falou para você sair? Que é diferente. Eu posso querer sair porque eu tenho um sentimento. Você sabia que você pode dormir com tanto sentimento, Eliel? Com um sentimento tão... E você sonhar até, e é um sonho almático. Você dormiu pensando e achou que Deus está falando com você, tudo sua carne, tudo vontade sua. Não tem Deus. Porque Deus, irmão, tem coisas que Ele não responde rápido, Ele responde devagar. É parcelado. Tem uma coisa que Pedro não deixou, e Jesus também não pediu para ele deixar, mas só usando ela que ele conseguiu. Sabe o que foi? A espada. Deus falou comigo isso aí no farol. Ele não carregava uma espada? Como é que ele não cortou a orelha do mal? Ele tinha uma espada que ele carregava. Deixou barco, rede, deixou a família, mas ainda tinha uma espada. E Jesus nunca falou assim, cara, deixa a sua espada. Só no momento que ele usou ela, que ele cortou a orelha do mal, e Jesus veio e restaurou a orelha do soldado, restaurou a orelha e disse, guarde a sua espada, porque quem fere pela espada será ferido. Então o que é que você precisa, e o que é que eu preciso deixar, abandonar nessa manhã? O que é que eu preciso deixar? Se você precisar, nós vamos estar aqui, vamos orar por você. O que é que você precisa? A palavra profética para mim sair do meu trabalho, quem Deus usou foi a Raquel, uns anos atrás. Eu dizia que era a baleia de concreto. Eu trabalhei 1 ano e 8 meses no prédio, e eu quis sair todos os dias, mas só que eu tinha que fechar um ciclo na minha vida, de insubmissão, de revolta, não me submetia às autoridades. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar, me submeter, ser fiel até o fim, e quando Deus me liberar, eu vou estar pronto para fazer o que Ele precisa fazer para a próxima temporada. Fiquei lá. Foi difícil? Muito. Trabalhar no Ano Novo, quem quer trabalhar no Ano Novo? Quem quer trabalhar no Natal? 24 e 25, 12 horas, quem quer fazer? As ruas vazias. Você quer estar com a família, não é? Mas eu precisava respeitar o processo e permanecer. Um domingo eles estavam em casa, e a Raquel falou assim, Dani, senti agora que você vai ser despedido do trabalho. Glória! A pessoa fala, você é louco, cara, você tem conta para pagar. Só que é o seguinte, né? Quando você está no tempo de Deus, a estação de Deus é diferente. Domingo, quarta-feira, eu trabalhei o dia todo, era dia 2 de novembro. Hoje que dia que é? 2 de novembro, feriado, cara. O meu patrão me ligou e falou assim, cara, vem aqui sexta-feira e traz seu uniforme, você está dispensado. Eu falei, mas a empresa não dispensa ninguém, é terceirizada. Ele falou, não, mas nós vamos te dispensar. Cara, no ônibus
Mas por que isso? Porque eu entendi que Deus ia ativar um novo tempo agora, uma outra coisa, que eu ia caminhar diferente. E aí a gente veio nós viemos para o Taboão. E você conhece a história um pouco, né? Começou a igreja aqui. Então você precisa aprender a transitar, a entender o tempo. O que é um namoro? É um namoro? Por que você não largou ela ainda? Por que você não deixou ele ainda? Por que você insiste? Tem gente que Deus fala assim, ó, não estou no negócio, não quero. Ele vai na loja comprar aliança. Não é isso, Chico? Não é difícil? Ô cara, onde você vai com essa aliança? Comprei para minha prometida. Que Deus nem está na parada. É tudo emocional, é tudo sexual, é tudo esfrega-esfrega. Até quando? É dura essa palavra? Quem o pode ouvir, né? Sim ou não? Vamos orar para a gente terminar. Olha só que louco. Eu tinha um Celta preto. Estava lavando ele um dia na frente de casa, aqui ainda no Jangadeiro. Passou um menino lá do Jangadeiro. O Bruno conhece ele. O Bruno está aí? O Bruno conhece ele. Ele olhou para mim e falou: rapaz, eu tinha acabado de pintar, estava zeradinho. Ele falou: eu quero comprar esse carro. Quanto é que você faz? Isso vendo por 10 mil. Ele disse: posso dar 5 e 5 parcelado? Eu disse: rapaz, conheço você, seu pai, eu aceito. Tá bom, vou falar com a minha esposa. Tá bom. Foi falar com a esposa, no outro dia traga a resposta. Falei: tá bom. À noite fui dormir, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho que ele chegava na agência, comprava um Gol, bola, 4 portas, cor de vinho. Pum, despertei, falei: opa, é um Gol, não é Celta. É ou não é? Não, mas a minha vontade é Celta. Não, cara, Deus falou Gol. Obedeça. Não, mas é que apareceu. Será que Deus não mudou assim? Será que não tem um melhor? Não, cara, Deus não muda. Se é azul, é azul. Se é preto, se é verde, é verde. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Sabe o que aconteceu? Passei na rua dele. Ele estava lavando um Gol, bola. 4 portas, cor de vinho. Eu me aproximei dele e disse assim: rapaz, você não vai comprar mais o Celta não? Ele disse: rapaz, minha esposa falou que não queria o Celta não. Passei ontem numa agência, ela veio esse Gol bola aqui, cor de vinho. Se interessou, fui lá, a ficha aprovou na hora, tá aqui. Olha só, cara. E eu estava vendendo ele, só que não era para aquele rapaz, e não era para aquele momento. Você entende isso ou não? Vamos orar, amém? Vamos orar. Irmão, já teve casamento que me chamaram para fazer, eu não fui, porque eu sabia que Deus não estava. Passou 3 meses e divorciaram. Deus falou para mim: não põe a mão, não faça, não tô. Não adianta. E é difícil caminhar assim, não é? Porque as pessoas pensam que isso é mal, isso é ruim. Onde já se viu um pastor não fazer um casamento? Eu disse: não, meu filho, é não. É que a nossa carne grita e às vezes a gente quer sexo. Eu entendo. Aí você vai e mete uma aliança no dedo e fala assim: bora. E Deus ficou lá atrás. E aí o curso da sua vida faz isso aqui, ó. E depois para colocar aqui no eixo é difícil, hein? E sofre tempestade, tudo que você puder imaginar. Por quê? Porque não ouviu. Levante as suas mãos. Deus te abençoe, você que veio aqui nessa manhã. Se tem alguém para Jesus aqui nessa manhã, que quer restaurar a sua aliança, quer entregar a sua vida, a sua casa, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Se tem alguém que quer uma intercessão específica depois, vem aqui. Nós vamos orar por você também. Amém? Pai, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Obrigado pela sua palavra que foi ministrada. Essa palavra é para nós, é para mim também, Senhor, para todos nós. O Senhor
Em Apocalipse diz que o Senhor vai nos dar um novo nome, lá na eternidade. Um novo nome, Senhor, que ninguém conhece, a não ser o Cordeiro de Deus. Mas Pedro recebeu esse nome. No mundo espiritual, Senhor, troca os nossos nomes também. Faça-nos fluir de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e para ser. Se empreendedor, empreendedor. Se profético, profético. Se pastoral, pastoral. Se apostólico, apostólico. Se mestre, mestre. Se música, música. Se adoração, adoração. No Instagram, no YouTube, nas redes sociais, nesse bairro, nessa cidade. Senhor, faça-nos florescer, fluir. Como diz a Escritura, que o justo floresce todos os dias, até ser dia perfeito. Senhor, libera, ó Deus, libera um tempo extraordinário, que essa palavra, Senhor, mexa com os corações durante a semana, que o seu filho, a sua filha, esse homem, essa mulher não consiga dormir, que ele fique inquieto, diante daquilo que essa palavra vai germinar, crescer, florescer, e o que ela vai gerar para esse tempo, Senhor. Eu te peço, ó Deus, faça-nos maduros, filhos ruios, que acessa as regiões espirituais celestiais, e libera o teu reino e o céu sobre a terra. Senhor, limpa-nos, Pai, lava-nos com a tua água e o teu sangue de toda a sujeira, de tudo aquilo que nós temos ouvido nesse tempo, e que tem, Senhor, sujado a nossa audição espiritual, e que não tem nos permitido nos render de verdade, e te obedecer de verdade, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro sobre a tua casa, a tua igreja, que eles sejam abençoados, sejam